Olá, meu nome é André Natan, eu sou médico pneumologista do Hospital Sírio-Libanês e sou professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP da disciplina de pneumologia. Eu venho trazer para vocês uma conversa que eu acho extremamente interessante, que é sobre o microbioma pulmonar. E eu vou colocar aqui os desafios desse novo paradigma e eu vou explicar por quê que é um novo paradigma em relação à pneumologia. Em primeiro lugar, a gente precisa conceituar o que é o microbioma. O que é o microbioma? O microbioma é nada mais do que o ambiente do nosso corpo, ou seja, algum órgão, e a relação dele com os micro-organismos, ou seja, com a microbiota ali presente. Então, o microbioma é igual a microbiota mais o meio ambiente onde ela está inserida, tá certo? Agora, por que eu trago isso em relação ao pulmão? Dando um passo para trás, eu vou dar a importância do microbioma humano. Para começar, a gente começa com uma frase bastante interessante de um ufólogo, de um astronauta americano que falava que nós não estamos sós. Eu acho que cada dia que a gente estuda microbioma, isso é mais verdade. A gente sabe que, na verdade, o ser humano, ele é um ser atapetado de outros micro-organismos, seja pelo interior, nosso trato gastrointestinal, por exemplo, nosso trato geniturinário, e também o nosso pulmão, também a nossa pele. A gente tem mais de 150 mais genes de outros micro-organismos do que os nossos próprios genes. A gente tem mais do que 10 vezes mais células bacterianas no corpo do que as nossas próprias células, né? E o ser humano muito egoísta achou que durante muito tempo era capaz de fazer tudo sozinho. Digestão, troca gasosa, e na verdade hoje em dia a gente sabe que essa realidade não é verdade. A gente necessita desses micro-organismos, por exemplo, para fazer a digestão, para poder absorver os alimentos que a gente come. Muito desses micro-organismos, dessas bactérias, já são sabidamente colonizadoras do nosso trato gastrointestinal. Interfere, por exemplo, na saciedade. Pacientes obesos, às vezes, têm uma ou outra bactéria que não está na normalidade. Isso faz com que ele não tenha tanta saciedade, por exemplo. Ou outras bactérias, como bacteroides, eles são anti-inflamatórias, então a gente sabe que em algumas doenças do trato gastrointestinal, doenças inflamatórias, a gente tem menos bactérias que essas. Então a gente vê que o microbioma tem uma relação muito importante com a homeostase do organismo humano. Mas a pneumologia estava um pouco esquecida nisso. Até um tempo atrás existia um dogma, existia um paradigma que o pulmão era um órgão estéril. Abaixo da carina não existe nenhum micro-organismo. E qualquer micro-organismo encontrado é um micro-organismo potencialmente patogênico. E é bastante interessante que com o estudo do microbioma humano, alguns anos depois começou a se estudar o microbioma do sistema respiratório ou microbioma pulmonar. E hoje a gente sabe que tem uma série de micro-organismos, bactérias, fungos e vírus que são colonizadores, que estão ali em homeostase no nosso corpo e fazem com que o sistema respiratório funcione adequadamente. Eles são o quê? Eles são comensais. Quem são os comensais? Comensais são aqueles que dividem a mesa com a gente. Comensais são aqueles que estão em simbiose. A gente está dividindo aquilo sem necessariamente serem patogênicos. Tá certo? Então, hoje em dia, nós da pneumologia temos orgulho de dizer que fazemos parte do mapa do microbioma humano. E agora, qual é o nosso papel? Além de saber disso, saber onde que se insere esse conhecimento. Como que esse microbioma está fazendo com que o indivíduo fique saudável ou fique doente, qual o papel dele nas diferentes doenças respiratórias e qual o papel dele na fisiologia respiratória normal. E como que se forma o microbioma do pulmão? Isso também é bastante interessante. Durante um tempo, se acreditava que os micro-organismos do pulmão seriam os mesmos das vias aéreas superiores. Mas estudos recentes, de 2016, 2017, já se descobriu que, na verdade, é a microaspiração de organismos da nossa orofaringe que faz com que o pulmão seja colonizado por, principalmente, bactérias. Então, qual é o mecanismo de colonização do nosso pulmão? Seria o mecanismo de microaspiração dessas bactérias que estão na nossa orofaringe. É claro que a inalação também tem um pouco de papel nessa colonização, principalmente através da inalação dos vírus, mas é principalmente a microaspiração de bactérias. E essas bactérias que vão colonizar o nosso pulmão, que vão fazer essa modulação do nosso sistema imune respiratório. Tá certo? E como se dá essa modulação? Na verdade, desde o nosso nascimento, a gente
está modulando o nosso sistema imune para entender quais são os micro-organismos patogênicos e quais são os organismos comensais. Então a gente aprende ao longo da nossa vida que algumas bactérias nós precisamos combater, algumas classes de bactérias, alguns filos, alguns gêneros nós precisamos combater, e outros estão ali simplesmente colonizando ou até auxiliando, estando presente naquele meio, com que outras bactérias patogênicas não cresçam no número excessivo, não façam colônias e eventualmente causem uma doença respiratória. Tá certo? Então esse microbioma ele vai se formando ao longo do tempo e vai modulando o nosso sistema imune. Agora é interessante dizer que essa modulação ela é diferente nas diferentes doenças respiratórias. Ou seja, na asma a gente tem uma teoria muito interessante, que é a teoria do higiene. Ou seja, se estudaram duas populações diferentes, uma população que usava agricultura familiar, ou agricultura não mecanizada, e uma outra população que usava muito agricultura mecanizada. Aquela população que tinha mais contato com antígenos da terra e com os próprios animais, tinha muito menos quadros de asma ou de hiperreatividade brônquica do que a outra população. Por exemplo, indivíduos que têm cachorro em casa, desde criança, parece que têm menos quadros respiratórios de hiperresponsividade do que outros indivíduos que não têm. Então, essa teoria da higiene, ou seja, quando nós usamos a higiene em excesso, na verdade isso modula o nosso sistema imune para ficar hiperreativo a alguns antígenos, e isso acontece exatamente no pulmão. Por outro lado, existem outras doenças estruturais no pulmão. O DPOC, por exemplo, o enfisema, aquela doença causada pelo tabagismo. Então, por exemplo, outras doenças como as bronquiectasias, que são alterações estruturais do pulmão, muitas vezes secundárias a alterações genéticas, como, por exemplo, a fibrose cística, que faz com que o muco das nossas vias aéreas fique mais espesso, e esse clareamento, ou seja, nós temos um mecanismo de defesa do pulmão, que é o batimento ciliar. Então, o tempo inteiro, as nossas células do epitélio respiratório estão batendo um cílio e colocando para fora o muco da parede da via aérea. Isso faz com o quê? Com que as bactérias não se acumulem ali. Apesar de ter algumas bactérias comensais residentes, o ideal é que elas não fiquem num número excessivo. Então, a gente tem esse mecanismo de defesa respiratória. Quando esse mecanismo ele não acontece adequadamente, como, por exemplo, na fibrose cística, acontece o acúmulo de secreção, uma alteração na anatomia do brônquio que chama bronquiectasia. E nesse caso, obviamente, a microbiota pulmonar está totalmente alterada. Então, trazendo a importância do estudo não só para a homeostase, ou seja, não só para a fisiologia respiratória normal, mas como também nas diferentes doenças respiratórias. Agora, existe um tsunami de conhecimento, existe uma miríade de trabalhos saindo, e a velha máxima de cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém também vale muito na ciência, ou seja, como que a gente vai lidar com tudo isso, e será que a gente está vendo de verdade uma relação de causa e efeito, ou seja, tem esse gênero de bactéria, então isso está causando uma doença respiratória, ou será que isso é só um epifenômeno? Na verdade, essa diferenciação da microbiota pulmonar em algumas doenças respiratórias acontece, na verdade, por uma outra razão, e isso é só um epifenômeno, está acontecendo em paralelo, mas não está causando a doença em si. Ou será que a gente pode usar isso como um biomarcador? Será que a gente pode utilizar, por exemplo, um paciente com fibrose pulmonar, estudando o microbioma dele, se ele vai ter uma evolução pior ou melhor? Será que ele vai exacerbar aquela doença intersticial pulmonar por conta das bactérias residentes ali ou não? São perguntas que ainda nos cabe responder, tá certo? Então, existem ainda muitas lacunas no conhecimento, e é por isso mesmo que é extremamente interessante, é extremamente palpitante a gente falar sobre esse tema aqui para vocês, tá certo? E para terminar, eu não podia falar que como coloquei aqui tanto a importância do microbioma na saúde, o microbioma na saúde respiratória, e não é só isso, né? A gente usa isso o dia inteiro. Por exemplo, quem gosta de vinho sabe que é o microbioma do solo que vai fazer com que as propriedades de gosto, cheiro, textura do vinho, elas vêm muito do tipo de bactéria do solo, do tipo de uva que vai crescer em contato com aquela bactéria. Inclusive, já existem trabalhos de como modular isso para que o vinho fique mais frutado,
ou mais com gosto de infância, ou mais com gosto de terra, ou com mais com gosto de madeira, a critério do freguês. Então a gente está em contato com esses micro-organismos o tempo inteiro, seja tomando um vinho, seja na sala de aula, seja estudando medicina. Então acho que cada dia mais é extremamente importante a gente entender e lidar com esse tipo de conhecimento, e eu espero que vocês levem isso para a sala de aula, para a casa de vocês, que desperte uma ponta de curiosidade para vocês buscarem maior conhecimento em relação à microbiota pulmonar. Obrigado.